Sejam todos muito bem-vindos à Gold Circle. Só aqui na Gold Circle vocês terão acesso a materiais exclusivos do nosso fundador, o Dr. Goldberg, e o que mais novo existe sobre a teoria das restrições. Não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, já que a nossa companhia, a Goldberg Consulting, possui operações na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos e, claro, aqui na América do Sul. Meu nome é Fabiano Almeida. Hoje eu estou como Engagement Director da Goldberg Consulting. E hoje eu tenho o imenso prazer de conversar com 4 caras que eu tenho muito orgulho de me referir a eles como amigos. Então vamos nessa. Hoje eu estou aqui com o Cláudio Alves, com o Fábio Ribeiro Castro Almeida, esse nome, mas o meu de dólares está rico, Richard Massari e meu caro Matias Fischer, companheiro aí de frente de batalha. Então, para a gente começar, com um objetivo aqui de sugerir uma trilha, né, e não um trilho desse nosso bate-papo, cujo tema é manutenção, eu gostaria de pedir para que os 4 se apresentem, inclusive trazendo um pouquinho aqui da experiência deles no ambiente de manutenção, começando por meu caro amigo Cláudio, o cara que me indicou o livro do José Hermógenes de Andrade Filho. Eu estou lendo numa velocidade menor do que eu queria, mas eu estou lendo, meu amigo Cláudio. E aí, quem é você? E nos conte um pouco da sua experiência aí no ambiente de manutenção, Cláudio. Bom dia. Saudações, Fabiano. Bom dia a todos. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite para estar aqui trocando as experiências com vocês e aprendendo, obviamente, né? Recomendo sempre esse livro do Hermógenes, porque, independente da velocidade que você leia, cada página que você lê é uma descoberta, né? Tanto dos ensinamentos do professor Hermógenes quanto de você mesmo. Então, boa leitura para você. Bom, eu estou hoje gerente sênior de operações na Yara, né, na Yara Brasil Fertilizantes, especificamente para as plantas de Cubatão, responsável pela parte de operações nas plantas. Mas eu venho de uma carreira de mais de 17 anos, né, na manutenção, como gestor de manutenção, e antes, por volta de uns 10 anos, se fizer as contas, né, vai entregando a idade, uns 10 anos como engenheiro de manutenção. Então, eu fiz uma migração, né, da manutenção, depois para a área de engenharia e por fim, agora estou em operações na Yara Brasil, nas plantas de Cubatão, atualmente. Então, é um complexo de basicamente ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, nitrato de amônio, amônia, né, e fertilizantes. Esse é o meu background. Maravilha, Cláudio, obrigado. E meu segundo convocado para esse bate-papo, meu amigo Fábio, ele não joga tênis, ele é um especialista em tênis. Aliás, se prepare que vai ser o próximo campeão de Roland Garros. E aí, Fábio, me conta um pouquinho, ou nos conte um pouquinho quem é você e a sua experiência no ambiente de manutenção. Bom dia. Bom dia a todos aí, um prazer estar participando aí com esse seleto grupo, né? Estou aprendendo muito ainda com a TOC, apesar de ter lido esse livro a meta há muitos anos atrás, né? Mas agora que realmente eu estou me aprofundando mais no assunto e aprendendo bastante com esses insights que vocês vêm trazendo. Então, eu sou gerente de manutenção da Braskem já há 37 anos. Eu corri as plantas da Braskem, Rio Grande do Sul, São Paulo, hoje estou no Rio de Janeiro e sempre na área de manutenção. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Essa é a minha carreira aí. Maravilha, Fábio. Obrigado mais uma vez também pela sua presença aqui. Agora, o Richard Massari, ele é o pai da Babi, é o marido da Kátia. E aí, Ri, conta um pouco para nós aí quem é você e a sua experiência em gerenciamento de projetos e no ambiente de manutenção ao longo desses últimos anos aí, por favor. Legal. Bom, prazer enorme estar aqui falando com vocês. Hoje eu estou como diretor de excelência operacional e inovação da Aura Minerals, uma mineradora brasileira com foco em mineração de ouro, a única a ser listada na Bolsa de São Paulo, né, com metais preciosos, aí, com metais como ouro e etc.
E é uma mineradora bastante legal, porque ela é bem enxuta na sua forma de gestão, ela está presente no Brasil e nas Américas, enfim, na América Central e na América do Norte também. E esse ano, enfim, nós inauguramos essa área de excelência operacional e inovação. A primeira coisa que eu fiz ao assumir essa área foi definir o nosso propósito, né? Que é uma coisa que enfim, hoje é a era do propósito. E o nosso propósito, depois de muita conversa, ficou em repensar juntos a forma de fazer gestão, que tenha, obviamente, impacto positivo aí. E aí não foi à toa que repensar juntos foi escolhido como nosso propósito. Por trás disso tem mudança forte de paradigma, né? E vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Então, isso tem rodado aí no background, né, nos bastidores de todas as coisas que a gente faz lá, que me levou a fazer parte aí de uma mineradora e escolher sair da vida de consultoria e tal. E o que me levou a isso, na verdade, foram na área de manutenção algumas coisas que a gente fez muito legais, né, para o Votorantim, para a Vale, projetos de sucesso. Um deles nos levou a fazer uma apresentação em São Francisco, né, no evento da Realization, e foi uma parada super bem sucedida lá na Votorantim, Fortaleza de Minas, né? E muito legal que ontem eu estava fazendo uma visita num dos nossos sites lá em Pontes Lacerda, lá no interior do Mato Grosso, e conheci alguém que era de Fortaleza de Minas, e ele me reconheceu e disse assim: pô, você estava numa parada super legal lá e tal. E enfim, isso tem me acompanhado muito. Em todo lugar que eu vou, nesse ambiente de mineração, as pessoas se lembram da gente por coisas muito legais que a gente fez, né? E uma delas foram essas boas paradas aí. Então, esse é basicamente o meu link entre teoria das restrições e o que eu estou fazendo hoje. Maravilha, Gui, obrigado pelo seu tempo estar aqui conosco. E por último, mas não menos importante, Matias, um dos principais jogadores da seleção de hóquei de todos os tempos. E aí, Matias, quem é você? E nos conta um pouquinho da sua experiência em gerenciamento de projetos, na manutenção. Bom dia, Matias. Bom dia. Queria estar com esse posto do jogador ativo de hóquei ainda, ultimamente bem parado, mas quem sabe um dia eu consigo voltar direito. Bom, não tenho experiência dos demais participantes aqui, com certeza, no ambiente de manutenção, né? Mas minha primeira experiência com manutenção foi há 12, 13 anos, com manutenção de tratores, né? Todas as Caterpillar, de escavadeiras, enfim. Mas minha grande experiência realmente é com a teoria das restrições, né? Já trabalho com isso há 14, 15 anos, pelo menos, e sempre contribuindo muito na gestão de projetos em geral. E a última experiência realmente vem sendo grande aqui com uma grande empresa de fertilizantes e, enfim, uma grande parada de manutenção, né? Mas, com certeza, entendo que tem muito a contribuir nesse meio de ambiente, né? Porque é uma coisa bastante dinâmica, uma coisa bastante difícil. E, com certeza, como o Fábio disse, né? Assim como temos muito a aprender de TOC, também temos muito a aprender de todos esses ambientes que são bem desafiadores, né? Maravilha, Matias. Então, vamos lá, tocando a bola para frente, vamos para a primeira pergunta dessa rodada aqui para a gente bater esse papo. Meu caro Cláudio, diz aí, cara, quais são, na sua visão, os maiores desafios aí, no seu ponto de vista, relacionados a paradas de manutenção, Cláudio? Bom, eu acho que quando a gente fala de desafios, né, primeiro a gente tem que entender o ambiente da companhia, né, o ambiente no qual a parada vai ser desenvolvida e a cultura dessa companhia. No caso específico da empresa onde eu trabalho, da Yara, sem sombra de dúvida, um dos maiores valores da companhia é a segurança. Então, eu diria que, nesse primeiro aspecto, fazer permear uma cultura forte de segurança de forma rápida, porque, veja, na paradas de manutenção em indústrias de fertilizantes, elas têm a fase de execução de 30, 35, no máximo 40, 45 dias, né? Então, você pega uma enorme quantidade de pessoas de todas as regiões do Brasil, de todas as culturas,
e você tem que fazer aquela cultura de segurança acontecer da mesma forma que nós temos lá no nosso dia a dia. O problema é que, no nosso dia a dia, nós estamos imersos em treinamentos, né, em comunicações, em diversas abordagens que contribuem para o fortalecimento dessa cultura de segurança. E os terceiros, não necessariamente. Então, quando você traz esse pessoal para dentro da tua planta, você tem que fazer essa cultura de segurança acontecer rapidamente. E a gente sabe que a cultura em si, ela não vai acontecer rapidamente. Você precisa de dispositivos como o maior número de técnicos na área para poder fazer uma espécie de policiamento, auditorias muito mais constantes por parte dos gestores e todas essas abordagens. Então, para mim, esse é o principal grande desafio no contexto no qual eu estou inserido hoje. O segundo, eu diria que é você conseguir otimizar todo aquele conhecimento somado para a parada, né? Que é o que eu chamo de integração na parada, né? Então, você tem, sei lá, 1.200 pessoas, é muito conhecimento, né? Tem gente lá com especialidades, enfim, que poderiam fazer toda a diferença, mas é sempre desafiador você colocar toda essa massa de conhecimento para gerar valor para você. Eu costumo dizer que conhecimento, ele está dependendo de como você aborda, ele está em 3 lugares, né? Ou ele está dentro da gaveta, ou ele está numa prateleira, ou ele está em cima da mesa pronto para usar. Como fazer todo esse conhecimento estar o mais em cima da mesa pronto para usar é muito interessante, ao mesmo tempo muito difícil de fazer isso acontecer. Eu diria que esses são os 2 principais desafios quando a gente olha uma parada no nível de gestão, em alto nível, né? Óbvio que tem toda a questão de prazo, custo, etc., mas esses 2, para mim, impactam fortemente nos demais desafios que vêm à frente. E para variar, cada papo que eu tenho com o Cláudio, ele me traz uma reflexão e um post para mim, né? Ou seja, o conhecimento pode estar em 3 lugares, na gaveta, na prateleira ou em cima da mesa. A questão é o que você vai fazer com ele, né? Eu vou tirar ele daí e botar em prática. Bacana, Cláudio. Agradeço aí a sua reflexão. E aí, meu caro Fábio, me referindo ainda sobre essa primeira pergunta, com base aí na sua experiência no ambiente de manutenção, quais são, na sua visão, os 2 maiores desafios relacionados à parada de manutenção, Fábio? Bom, vamos lá. O Cláudio contextualizou bem ali a situação. Você primeiro tem que entender o contexto da indústria que você está fazendo essa parada, né? No meu caso ali é uma indústria de atividade intensiva e de alto risco, que é parecida com a dele ali. Então, a gente tem a segurança como um valor, ela não é uma meta. E a gente precisa mobilizar pessoas de fora que não têm essa cultura, não têm a segurança como valor, né? Então, a gente tem um curto período de tempo para fazer essa adaptação deles e colocar eles no trabalho. Então, esse é um grande desafio. No Brasil, então, a gente não tem essa cultura enraizada, né? A outra coisa é a gente cercar essa parada para definir o escopo. O escopo é tudo. Se a gente deixar o escopo em aberto, a gente não termina a parada, ou vai causar um acidente, porque aquilo não está planejado e vai fazer de uma maneira errada, né? Então, a gestão do escopo é a coisa mais importante para mim que tem na parada. Se a gente tem ele dominado e sabe o que vai fazer, aí é planejar, botar as pessoas certas e, com certeza, a gente vai acertar. Mas quando a gente deixa o escopo aberto e entra o famoso já que, né? Já que parou, vamos abrir isso aqui, vamos limpar esse permutador, aí pronto, a gente se perde na mão de obra, né? E um outro ponto até que o Cláudio comentou aí é o conhecimento, né? Se a gente conhece os modos de falha todo daquela área que vai parar, ou da fábrica toda, né? A gente vai certeiro ali, nós vamos fazer o que precisa ser feito, não uma revisão geral, a gente já saiu dessa característica aí de parar e fazer tudo. Então, a gente faz o que a gente chama de fat hat, emagrecer o rato lá para tirar as gorduras dele e fazer só o que precisa ser feito.
Então, acho que o foco aí, para mim, o principal aí é o valor de segurança com mobilização de pessoas que não têm esse valor, né? E o escopo. São as duas coisas principais para mim. Fantástico, Fábio. Agradeço aí a sua contribuição com esses 3 pontos que você nos trouxe aí em relação a valor, em relação ao escopo, e gostei dessa questão aí de emagrecer o rato. Gostei muito. Tenho certeza que o Matias, como eu, já tomou nota aí. Vamos não nos apropriar, vamos propagar essa sua fala por aí. É a metodologia do Fat Hat, que chama. Metodologia do Fat Hat. Muito bem. Meu caro Massari, fala aí para mim, o que você entende como os 2 maiores desafios relacionados à parada de manutenção, meu caro? Eu acho que, enfim, eu concordo com tudo que foi dito, né? Segurança em primeiro lugar, ou seja, o desafio é fazer uma parada com segurança, né? Quando envolve terceiros, muitos ainda, enfim, é um tema bastante complexo, mas é sempre possível, né? Felizmente, todas elas que eu participei não houveram acidentes, então esse foi um excelente ponto de partida aí. Mas, dito isso, e complementando, claro, a partir da definição do escopo e do desafio do escopo aí, que é o Fat Rat Methodology, aí, que é muito legal, a gente usou isso numa das nossas lá, que a gente fez numa planta petroquímica quando eu estava na Goldert. É entregar no prazo e todo o escopo definido. Eu acho que esse é o grande desafio, porque se ficar escopo para trás, é um problema, se não entregar no prazo é um problema. Então, para mim, esses são os 2 principais desafios de uma parada de manutenção, em resumo, aí, enfim, em complemento aí ao que tanto o Cláudio quanto o Fábio disseram. Quando nós estamos aqui, infelizmente hoje ele não está conosco, o Javier Arevalo, que é um dos sócios globais da Goldert Consult, eu brinco com ele que ele é sucinto muitas vezes como você foi, aí ele fala só isso. Pô, e não é só isso, né, Ri? Ou entregar, né, no prazo e todo o escopo foi definido, e sem dúvida, com segurança, então é um só isso entre muitas aspas, né? Dá para a gente... Oi, Fábio, por favor. Vai lá fazer, né? É isso aí. É tão simples quanto isso, é isso aí. Maravilha, Gui, obrigado. Meu caro Matias, e aí, cara, no seu entendimento, quais são os 2 maiores desafios relacionados à parada de manutenção? Bom, eu não diria nada diferente do que foi dito aqui pelos outros 3, né? Eu acho que eu só complementaria o que eles estão dizendo, que com certeza segurança, escopo, prazo, todos esses são as bases, né? Então não vou dizer o mesmo, então vou trazer uma coisa diferente além disso que eu vejo na minha visão, né? Mas concordando principalmente com o que eles disseram. Além desses desafios todos, uma das dificuldades que eu enxergo dado uma parada de manutenção, como o Cláudio comentou, como o Fábio comentou, de repente vem 1000 pessoas para um grande evento, coordenar segurança e tudo mais é muito difícil. A dificuldade que eu enxergo é essa sincronização de tantas especialidades, tantos conhecimentos, como o Cláudio colocou, tantas habilidades diferentes e, óbvio, empresas diferentes, né? Na verdade, quando você entra num evento desse, tem no mínimo 10, chegando às vezes a 50 empresas totalmente diferentes, mas o objetivo é o mesmo, né? Então, sincronizar, encaixar esses esforços juntos, eu vejo como uma grande dificuldade desse tipo de ambiente. E claro, né, isso corroborando para tentar atingir o escopo, tentar manter a segurança, tentar não deixar o escopo expandir, né, tentar manter no prazo, manter no orçamento, claro. Mas essa sincronização eu vejo com grande dificuldade, né? Cada um está olhando, infelizmente, naquele momento, para 2 lados. Às vezes olha para a parada, né, como objetivo geral, mas às vezes está olhando para o próprio umbigo, para a própria empresa. Isso acaba gerando bastante conflito mesmo, entre empresas, entre pessoas, né? Quando a pessoa olha o próprio objetivo, a própria cobrança que ela tem, né, onde não pode fazer hora extra, porque senão eu orcei para essa parada, né, como terceiro, tanto de pessoas, tanto de escopo, tanto de custo, e a necessidade, né, a gente sabe que a lei de Murphy existe nessa execução, então
como é que eu me adequo a isso? Eu quero satisfazer o cliente, mas eu tenho que dar lucratividade para o meu negócio. Então, essa sincronização de esforços, de cada um olhando o seu umbigo, nesse caso, assim, e ao mesmo tempo tentando satisfazer o cliente, eu vejo com grande dificuldade, né? Mas, com certeza, isso, dentro disso, né? Manter a segurança, manter o escopo, manter o prazo, manter o orçamento também, é tudo, acho que o mesmo desafio, né? Só vertentes diferentes do mesmo desafio. Fantástico, Matias. Como você bem disse, né, nos referindo nos apoiando no que trouxe o Cláudio em relação à cultura, né? Desafiar talvez a premissa, que foi também dito pelo Richard, né? E talvez uma das grandes contribuições do Dr. Goldberg foi justamente trazer, nos proporcionar meios para questionar as premissas. E aí vem uma pergunta que, pelo menos, eu me faço a partir da sua fala, que se de fato a soma dos ótimos locais necessariamente nos levará à soma do ótimo global. Então, se necessariamente nós tivermos o melhor desempenho de cada uma das frentes e medirmos o desempenho de cada uma das frentes, se de fato isso vai nos levar a termos uma parada, como vocês bem quatro colocaram, com segurança, com qualidade, prazo, escopo e orçamento. Maravilha! Rolando a bola, próxima pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte. Meu amigo Cláudio, com base nesses dois desafios, né, que você trouxe, que é relacionado à cultura e essa otimização do conhecimento que você colocou, né, no início da sua fala, quando esses dois desafios eles não são superados, quais são as necessidades do negócio, no seu entendimento, que não são satisfeitas? Muito bem. De cara, né, a primeira, óbvio, com relação à segurança, é a gente concluir uma parada, concluir qualquer evento, projeto de sucesso sem machucar as pessoas, né? Fazer com que as pessoas voltem para os seus lares, voltem para as suas famílias da mesma forma que chegaram na companhia ou até melhores, né? Com aquela sensação de dever cumprido, de que contribuíram para algo maior. O Richard falou lá no início, antes da gente começar a gravação, sobre propósito, né? E para a gente isso é uma coisa muito forte hoje em dia, independente do que o mercado coloca como, vamos dizer assim, algo de soft skill. De fato, quando a gente fala de propósito, eu estou numa empresa onde o propósito dessa empresa é alimentar o mundo de forma responsável. É um propósito muito forte. Se eu quero alimentar o mundo, mas para isso eu machuco pessoas durante a execução dos meus projetos, então não serve. Então, esse é o principal objetivo da Yara, é o principal objetivo, meu objetivo enquanto gestor, e eu, sinceramente, fico muito triste de saber que alguém se machucou em nossas operações. Então, para a gente, esse objetivo da companhia seria jogado às traças. A gente já teve, por exemplo, grandes eventos e paradas de grande sucesso em termos de prazo, custo, escopo, mas que aconteceu um acidente, e simplesmente a gente não teve energia para fazer a comemoração que a parada merecia, porque derruba o moral do time todo, né? Muito bem. Sobre a gestão da integração, que para mim é uma... Né, quando a gente fala de gerenciamento de projetos, talvez essa seja a área que as pessoas falam menos. Todo mundo fala sobre escopo, prazo, custo, qualidade, stakeholders, risco, blá, 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 aquisições, mas a integração é algo... se eu posso usar essa palavra aqui, mágico. É mais ou menos aquela coisa, você tem vários átomos, e o que mantém esses átomos ali juntos, né? Formando a matéria e tal. Essa é a energia da integração que eu costumo ver nas paradas e que é tão difícil da gente fazer acontecer. Ter todos esses conhecimentos à mão para antecipar riscos, antecipar cenários, saber tomar a decisão certa, mais rápida, mais economicamente viável, mas, em última instância, que gera mais valor para a companhia. A maioria das empresas tem um problema de margem, e aí é onde a gente vai chegar, né? Talvez empresas que tenham produtos como, não sei, né, Richard, mas o ouro, talvez a margem não seja algo tão complicado quanto, por exemplo, para a indústria onde se produz commodities, e essas commodities estão lá na bolsa de valores já com preço fixado, né? A gente tem que lutar pelo aquele pulmãozinho da margem. Então, nesse sentido, não ter essa coordenação dos esforços
que vai te levar a melhores tomadas de decisões, pode influenciar e impactar a entrega da parada do ponto de vista de custo, de prazo e de confiabilidade da planta, né? Na campanha da planta ela ser muito prejudicada com isso e, obviamente, aí consumir as suas margens, te colocar numa situação difícil para o time to market, porque na área no agrobusiness, por exemplo, nós temos janelas específicas para fornecer o produto, né? Que é a chamada safra, e no Brasil a safrinha. Se nós perdemos essas janelas, quer seja por problema de confiabilidade ou porque a gente atrasou a entrega de uma planta, nós perdemos o mercado, porque o mercado anda, ele vai para o concorrente, né? E, sem sombra de dúvida, o último pilar, que é o pilar que está no centro da nossa estratégia, é o atendimento ao cliente, né? Então, pode ser que não fazer essa gestão corretamente, ter esses impactos que eu falei, né, pode deixar o cliente aí em situações complicadas, desconfortáveis. Nós temos grandes contratos no Brasil, contratos firmados que depende exclusivamente da nossa produção, né? Por exemplo, nós produzimos, no Brasil, nós somos os únicos que produzem nitrato de amônio para explosivo, né? Então, diversas empresas precisam desse insumo para mineração. Se a gente não produz, esse mercado entra em colapso, né? Ele pode entrar em colapso, mas ele entra em momentos complicados. Então, é uma grande responsabilidade que a gente tem, ainda mais sendo ali os únicos produtores de determinado produto, fornecer isso para o cliente. Então, o cliente pode ser impactado fortemente, sem sombra de dúvida, isso é um drive fortíssimo do nosso negócio. Eu diria que esses são os poucos, né, Fabiano? São os poucos drives que a gente pode acabar aí impactando negativamente se a gente não tiver uma boa gestão da integração da parada, fazendo com que esses conhecimentos todos sejam sincronizados e gerando valor para o negócio. Maravilha, Cláudio. Minha caneta estava sobre a mesa aqui. Na hora que você falou a palavra mágica, eu já peguei. Sempre que o Cláudio fala a palavra mágica, Fábio, pega a caneta, porque no dia 5/11, numa conversa que nós estávamos sendo no WhatsApp, eu sou fofoqueiro, contou para mim, contou para todo mundo. Ele me escreveu assim, abre aspas, a mágica só acontece quando nos conectamos genuinamente com as pessoas. Fecha aspas. Esse é o Cláudio, tão simples quanto isso. Vamos lá, então, meu amigo Fábio. Fábio, me diz aí, cara, você trouxe aqui a questão da segurança como um valor, né? E também esse outro ponto muito importante em relação à definição do escopo, tanto na sua definição e como na gestão do escopo ao longo da execução, né? Como que você enxerga, Fábio, quais são as necessidades do negócio que não são satisfeitas quando a gente não consegue superar esse desafio? Por favor. Então, no contexto assim, de uma indústria de produção contínua, né, que é o nosso caso, que a gente só para de 8 em 8 anos, então a parada geral acontecia de 6 em 6, agora eles são de 8 em 8. Então, primeiro você tem que equilibrar os pratos para não ter nenhuma parada nesse período, né? E segundo, ser certeiro quando você definir a parada geral para fazer o que não pode ser feito em campanha, né? Então, esse é um desafio enorme e está cada vez mudando mais, ampliando esse prazo em função dos benchmarks que a gente vem fazendo, né? Então, esses benchmarks trazem muitas condições de contorno para a gente, muitos desafios de prazo, de custo, de períodos entre paradas e tudo mais. Então, a gente tem que embarcar na indústria 4.0, tem que embarcar na tecnologia, talvez tenha que ter muito menos pessoas e ter mais cabeça de obra, menos mão de obra, né? Ter mais equipamento, ferramentas especiais nas mãos das pessoas, né? Para poder a gente fazer essa parada mais certeira possível, né? Temos o risco na parada da planta, né? Que gasolina, gás e você tem que desinventariar tudo isso sem ter fogo, né? Sem ter acidente e sem gerar efluente, sem gerar flare alto. Um monte de stakeholders que a gente tem que atender, né? Então, são pessoal de meio ambiente, se vê fumaça. Então, você tem que fazer uma parada
bem feita da planta, desinventariar, e na partida tem que ser uma partida vertical, né? Se der um vazamento, alguma coisa, volta tudo de novo. Então, esse é um desafio enorme para fazer essa sinergia com as pessoas, né? Aí, antes disso, né? Por que a gente faz a parada? É legislação, senão a gente fazia paradas mais curtas, né? Então, a legislação obriga você a fazer uma parada geral, no nosso caso, a NR13. E a gente precisa, aí, usando um pouco de metodologia da TOC, balancear o fluxo, né? Então, a parada ela tem que estar no contexto da produção, achar uma melhor época lá, que a comercial não tem uma demanda tão grande e assim por diante, a gente encaixar a parada naquele período. Aí tem que ter disponibilidade de mão de obra naquele período. Se tiver uma refinaria fazendo parada no mesmo tempo, já não vai ter essa mão de obra. Então, são algumas condições que a gente tem que atender para achar o período. Não pode ter chuva, né? O clima lá, a nossa planta do Rio Grande do Sul não pode fazer no inverno. Então, a gente tem várias condições de contorno que a gente tem que atender e encaixar para balancear esse fluxo e a gente não ser percebido na produção como um todo, né? E depois fazer a sinergia com as pessoas, que é uma coisa, o Cláudio já falou, o Richard também, que é uma coisa difícil, pelaquela palavrinha de 3 letras, que é o ego, né? Então, um acha que ele é o todo-poderoso da parada, que é ele que... Então, isso a gente tem que eliminar isso, botar todo mundo, né, no mesmo foco, né? Isso é difícil de fazer com muitas pessoas, né? Mas a gente vem fazendo sempre, que a gente tem grupos de confiabilidades que rodam semanalmente, e isso faz com que essa sinergia venha acompanhando nesse sentido, assim. Então a gente já tem as pessoas integradas, monta o comitê de parada e todo mundo sabe o que vai fazer. Então é um pouco disso aí. Não é fácil reunir as pessoas e botar para o mesmo foco, para o mesmo vetor e com as mesmas cada um não puxar para o seu lado, né? Fazer um alinhamento para o que a empresa precisa, né? Então, isso não é tão simples assim. Imagina, nós fizemos a parada no ABC agora com 6.000 pessoas que vieram de fora. Então, é quase impossível gerenciar isso. Maravilha, doutor Fábio. Eu tomei nota aqui de 3 pontos, né, que você colocou. Primeiro, em relação à cultura de benchmarking, né, que a companhia tem, especialmente você também tem. Matias e eu já tivemos a oportunidade de conhecer, mesmo que ainda superficialmente, toda aquela sala, né, aquela sala de controle que você pilotou junto com a sua equipe aí na Braskem, e que, inclusive, eu vou ter o enorme prazer de revê-la e conhecê-la também pessoalmente no próximo dia 15, né? Dizem por aí que finalmente você vai me pagar meu almoço. Não é que nem uns caras aqui que falam que vão almoçar comigo, mas só me dão um gancho. É você mesmo, Richard. O Cláudio vai, você não vai não. Você está devendo almoço para mim. Está garantido. E aí, então, maravilha. Cara, outro ponto também que eu achei interessante, com base no que o Richard colocou, né? Já que nós estamos aqui para desafiar algumas premissas, eu fiquei curioso quando você falou de balancear o fluxo. Eu achei que você ia falar de balancear a capacidade, mas vamos deixar isso para uma outra conversa. E aqui eu já tomei nota de outros 2 posts, Matias. Olha o que esse cara falou. Abre aspas. Menos mão de obra e mais cabeça de obra. Nos dias de hoje, a gente tem que contextualizar, né, pessoal? O Fábio não está dizendo que nós temos que mandar as pessoas embora. Eu entendi totalmente o contrário. É justamente capacitar as pessoas que estão, inclusive, qualificar mais. É embaraçosamente simples, como diria o amigo do Richard, né? O Goldert. O Goldert é amigo do Richard, não o Richard é amigo do Goldert. E brincadeiras à parte, o outro ponto que você colocou aqui, essa palavra difícil de 3 letras, né, Fábio? Que é a questão do ego. Rolando a bola, Matias, então vamos aqui em frente, que atrás vem gente. Cara, você trouxe o desafio aí da sincronização, né? De culturas, habilidades, conhecimentos tão diferentes. Aí num grupo tão pequeno como esse que o Fábio colocou, de 6.000 pessoas aqui no ABC Paulista.
Diz aí, quando isso não acontece, quais são as necessidades do negócio, no seu entendimento, que não são satisfeitas, Matias? Naquela primeira pergunta que a gente conversou, eu diria todas, né? Uhum. É a segurança, é o escopo, tudo não é satisfeito, né? Mas o que eu vejo que o principal desafio, né? E vendo, por exemplo, a experiência que vocês estão comentando aqui, em indústrias muito pesadas, onde provavelmente tudo que você produza vende, basicamente, né? Existe uma grande demanda porque são coisas muito específicas, de grande capital intensivo e tem um mercado muito grande, né? Então eu vejo um desafio grande que é com essa mentalidade, com esse foco da empresa tentar maximizar a lucratividade, né? Que nem o Cláudio comentou, às vezes a margem do ganho está meio apertada ali, né? A gente precisa maximizar isso. A tendência das empresas é tentar esmagar um pouco o orçamento, né? Comprimir um pouco para tentar tornar a coisa mais otimizada. E a gente sabe que grandes paradas de manutenção são custosas. Imagina trazer 1.000 pessoas, como o Cláudio disse, 6.000 pessoas, como o Fábio disse, sem considerar os equipamentos importados, enfim, né? Tudo o que envolve isso é geralmente um custo muito grande. Então a pressão sempre está lá para encurtar isso. Por outro lado, uma característica que eu acho curiosa desse tipo de mercado, que é o valor que é gerado diariamente por essas grandes indústrias é brutal. E elas têm uma boa margem. Elas são capital intensivo, mas elas têm uma boa margem. E a grande dúvida é, às vezes, será que vale a pena eu enxugar o orçamento ou tentar, às vezes, abrir um pouco mais o orçamento com o objetivo exclusivo de superalocar nessas paradas para encurtar o período dela? A gente sabe, um dia de produção de uma dessas grandes indústrias ou mineradoras, enfim, é muito dinheiro envolvido. Poxa, o que eu posso fazer para tentar assegurar esse um dia? Será que às vezes eu aumentar recurso especializado, pagar mais, trazer gente mais especializada, consegue garantir um prazo menor? É um desafio, não estou dizendo que naturalmente paguei mais, recebi mais rápido, não é isso, né? Com certeza o desafio da sincronização existe, mas para mim acho que esse é um grande ponto da necessidade onde a empresa está tentando equilibrar essa velocidade com o orçamento e isso entra em conflito, né? Então, trazer essa vista de, olha, o objetivo principal é, claro, escopo, orçamento e tudo mais, né, segurança, mas o objetivo, no final do dia, a empresa quer ser lucrativa. E do ponto de vista global, que decisão eu tenho que tomar conjuntamente, aí trazendo a área comercial, junto com a manutenção, junto com a operação, para tomar a melhor decisão. Tipicamente, essas áreas são muito apartadas, dizendo, ó, manutenção, comercial te deu a data, tá aqui o teu orçamento, se vira. Aí, a propósito, o escopo é grande, né? Então, eu tô brincando um pouco, claro, né? Mas, assim, essa conversa mais unida, eu acho que é um dos grandes desafios que acaba afetando o prazo, acaba afetando a segurança, acaba afetando a lucratividade, principalmente, da empresa, né? Matias, essa janela da parada de manutenção, a gente aproveita para fazer os projetos, né? Desengargalamentos, os projetos de ampliação de produção. Então, tem que encaixar isso tudo, né? E esse planejamento de projeto e de manutenção, ele tem que ser único, ele tem que ter uma gestão única. O comitê tem que abranger os dois juntos, tá? Então, a gente planeja no primavera tanto projetos quanto manutenção ao mesmo tempo. Senão, a gente não fecha a janela, né? Perfeito. Obrigado pelas suas considerações, Matias, Fábio também, esse adendo que você acabou de fazer. Quando eu tive o enorme prazer de trabalhar e aprender muito pessoal e profissionalmente com o Richard Massari, muitos dos nossos projetos o chamavam de o homem nuvem, porque o Richard, para quem não sabe, uma das ferramentas da teoria das restrições é o diagrama de dispersão de nuvem, né? O diagrama de conflito. Dependendo do livro que você está lendo, eles vão usar um nome. E o Richard, eu busquei aprender muito com o Richard, inclusive sobre esse ponto. E como você estava falando, Matias, eu estava imaginando um diagrama de conflito mais ou menos assim, né? Para aumentar o retorno do investimento, tem duas necessidades. Uma delas é preservar, assegurar o orçamento da companhia. E para preservar o orçamento da companhia é necessário que nós tenhamos um orçamento mais enxuto da parada, né? Aquele mais enxutinho. Por outro lado, para aumentar o retorno sobre investimento, falando um pouco de escopo, né? É necessário que nós façamos não o melhor escopo, mas o escopo necessário para que a operação possa performar
atendendo às necessidades do mercado, às necessidades de segurança e por aí vai. E para isso, nem sempre a gente tem que ter um menor escopo, aliás, o menor orçamento, mas talvez o melhor orçamento. Então, eu rabisquei uma nuvem aqui, talvez a gente, com o objetivo, talvez a gente bater um papo com o mestre Massari num próximo encontro. Agradeço pelas suas considerações. Pessoal, nós fizemos um bom full kit aqui para o nosso bate-papo, então eu vou juntar as últimas perguntas em uma aqui para respeitar, inclusive, o tempo de vocês aqui que nós combinamos. Vou pegar as perguntas aí que nós falamos sobre como que a teoria das restrições pode contribuir para poder superar esses desafios e também vamos referir às outras metodologias de gestão. Então, vamos lá. Cláudio, me diz aí, meu caro, começando por você. Diante dos desafios que você colocou, das necessidades que eventualmente a companhia podem, essas necessidades que eventualmente podem não ser satisfeitas por conta desses desafios, minha pergunta é, você acredita que a teoria das restrições pode contribuir na superação de alguns desses desafios? Aí já engata outra pergunta. Cara, e para nós 5 aqui contribuirmos minimamente para esfriar os ânimos, para que cada vez menos a gente discuta sobre métodos, filosofias e ferramentas, e que a gente invista o nosso tempo para que a gente possa, como o Fábio colocou, né, estar com os nossos egos um pouco menores e ainda mais preocupados genuinamente em gerar resultado. E aí, tem sincronização a teoria das restrições com outras metodologias, filosofias e ferramentas de gestão, Cláudio? Pergunta longa, hein, meu cara? Ave Maria. Nem eu me entendi na minha pergunta. Vamos lá. Vamos ver se você me entendeu. Vamos tentar encontrar a bússola aí, mas a provocação é ótima, porque a teoria das restrições e todo e qualquer método, metodologia, qualquer coisa que você usa, ela precisa partir, né, vamos dizer assim, do buy-in da auto-administração. A auto-administração precisa estar, de fato, alinhado com aquela prática, caso contrário, a tomada de decisão vai ser sempre para o lado, entre aspas, né, como o Matias falou, que vai gerar menos custo. Mas quando a gente fala de uma parada de manutenção, de um projeto na área de engenharia, de grandes projetos que são implementados durante a parada de manutenção, que, né, como no caso do Fábio, a cada 8 anos eu vou ter a oportunidade de fazer isso, eu tenho que pensar numa coisa chamada TCO, né, que é o Total Cost Ownership. Eu não posso pensar numa coisa de custo rápido, eu tenho que olhar isso num horizonte de tempo e construir valor. Nesse sentido, eu tive a honra, a oportunidade, lá num evento que foi patrocinado pelo Fabiano, de conhecer um baluarte da engenharia de valor no Brasil, que é o João Mário Silag. Esse cara me causou um impacto, assim, absurdo no jeito de eu ver valor, né? E valor é uma coisa tão simples quanto benefício dividido por custo, segundo o método de engenharia de valor, já fazendo um link, né? Então, quando a TOC ela se apropria, ou as pessoas, melhor dizendo, se apropriam da TOC para tomar as decisões no planejamento da parada, na fase de execução, e tem em mente que valor tem uma relação muito maior do que só o custo, né? Tem a coisa do benefício, ou função, ou requisito, depende do que você coloca na conta, você começa a dar foco, né, para a coisa. Porque a TOC ela tem uma coisa muito legal, que outro dia até troquei essa informação, não sei se o Fabiano lembra, todas as grandes teorias de negociação, elas acabam levando para a convergência, né? Entender os dois lados, o ganha-ganha, né? E convergir, não é ficar no meio do caminho com a solução que é mais ou menos para cada lado. É convergir para a melhor solução, a solução otimizada, né? E aí, a TOC traz isso de uma forma muito simples, né? Que é diferente de simplória, né? Que é aquela coisa que o pessoal gosta de tomar atalho. E ela traz de uma forma muito simples, com uma robustez muito grande. O Fabiano citou aí o diagrama de dispersão de nuvem como uma das ferramentas possíveis de se aplicar,
E eu concordo plenamente, dentro dos processos de raciocínio lógico da teoria das restrições, talvez seja a primeira ferramenta que a gente é apresentado, mas de cara é uma ferramenta que, se você tiver domínio dela, quase que você não precisa de mais nenhuma ferramenta para poder fazer as negociações que se precisam ser feitas, o buy-in que precisa ser feito, falar de valor, né, como o João Mário Silag falava para a gente. Então, sem sombra de dúvida, eu consigo ver uma integração gigante, né, da TOC. E aí, Fabiano, né, se você me permite parafraseá-lo, ou parafrasear, anotei o nome aqui, do Mário Alberto Machado, né? Você não precisa necessariamente dizer que está fazendo um diagrama de dispersão de nuvem, não precisa necessariamente dizer que você está aplicando o TOC. Com essa ferramenta, você consegue simplesmente mostrar para as pessoas a convergência, né? Que os vários bons pontos de vista, né? As boas perspectivas que cada um tem no planejamento, desde o nível estratégico até o nível operacional, e colocar todos na convergência para que a gente tenha uma solução otimizada. Tem outra teoria que eu acho sensacional, que fala para a gente que é bounded rationality, né? Racionalidade limitada, que fala que nós sempre tomamos decisões, sempre, invariavelmente, nós vamos tomar decisões subotimizadas, quer seja porque os processos cognitivos não estão todos alinhados, tem essa coisa do ego que o Fábio trouxe, né? Tem a coisa lá da teoria da perspectiva do Kahneman, tem a informação que nunca é 100% completa para tomar decisão, né? E o tempo. Então, a bounded rationality, ela parte dessas três coisas. Nunca temos tempo que precisaríamos, nunca temos uma informação completa e temos aí os processos cognitivos que mais atrapalham, os vieses, né? Heurísticas, que mais atrapalham do que ajudam, na maioria das vezes, a tomar decisão. E a TOC, de novo, ela consegue confluir, né? Ela consegue fazer com que as pessoas entrem na mesma sintonia e entendam o propósito maior, porque o que eu vejo hoje, essa coisa do ego, do Fábio, e que foi falado aqui por algum colega, todo mundo tem um foco muito grande no ótimo local. Então, é o meu indicador, é a minha curva S, é a minha especialidade, né? É a minha margem, é o quanto eu contribuo para o prazo, mas ninguém olha, no final do dia, o que a gente está olhando aqui? É o EBITDA, né? O que a gente está olhando aqui? É o lucro líquido. É isso que a gente tem, esse que é o valor. Então, como é que a gente consegue convergir todas essas visões e dar foco? Para mim, a TOC, ela faz esse papel brilhantemente, o que eu não vi ainda ser feito nem no Lean Construction, aí eu falando de metodologias para as paradas de manutenção, nem no Capital Value Process, que é a metodologia de governança de capital que nós utilizamos, né? Muito menos no Agile, papo furado, isso em parada de manutenção, não consegui ver a aplicação disso de forma adequada. Não estou queimando a agilidade, muito pelo contrário, eu entendo perfeitamente, né, que ser ágil e também capacidades dinâmicas, né, do professor Tiff tem muito a ver com o ambiente que se navega, as incertezas que estão naquele ambiente. E, gente, parada de manutenção, só para colocar aqui, é preditibilidade o nome da palavra. Não tem que ter instabilidade, não é para usar nada disso, é para usar coisa que traz preditibilidade. Nesse sentido também, eu entendo que a TOC dá foco à preditibilidade. Eu tive a oportunidade, sei lá, desculpa se eu estou me estendendo um pouco, Fabiano, mas é que é um assunto realmente muito bacana. Eu tive a oportunidade de ver na prática, o Fabiano sabe disso, nós fizemos uma parada complexa, ela não era tão grande, mas ela era muito complexa porque tinha muitos pontos de contato, né, na Bahia, e nós implementamos lá a TOC na parada. Mas eu mesmo, Cláudio, não estava totalmente confortável de seguir a parada com Fever Chart. Eu falei, não, eu vou acompanhar das duas formas, vou acompanhar na curva S e no Fever Chart. Na curva S eu quero todas as curvas S possíveis e imagináveis, né, a geral, onde tudo se esconde, mas também quero aquelas, né, de cada nível da EAP, equipamento crítico, enfim. Tinha lá o meu painel de controle que parecia a Bolsa de Valores e tinha lá aquele negocinho do Fabiano, que era o Fever Chart, um gráficozinho só, que dava medo.
E ali, de novo, né, a gente não consegue explicar racionalmente se você não passar por esse processo. Você vê a coisa acontecendo, você vê as pessoas pararem, se mobilizarem por causa do foco. Larga o que está fazendo e vai onde o negócio está pegando. É muito fácil falar, mas é muito difícil fazer. E aí eu vi isso na prática. Para mim, a curva S ela perdeu totalmente sentido nesse aspecto, né? Obviamente, a curva S é ótima para a gente, por exemplo, fazer controle do valor agregado em projeto de capital, mas numa parada para dar foco e para as pessoas se sentirem parte de um todo, muito mais holístico do que aqueles vários pedacinhos somados, né? Aqueles ótimos locais somados. Para mim fez todo sentido, então, desde então, eu entendo que a TOC sim pode contribuir, pode não, ela contribui, desde que o buy-in seja feito no alto nível, sem dúvida nenhuma, para poder unir, fazer essa integração que eu tanto falo de todas essas metodologias que a gente utiliza. Pergunta complexa, resposta complexa. Mas é isso, na minha opinião, sim, sem sombra de dúvida, a TOC contribui muito, né? Desde que a gente não quer empurrar isso como uma nova metodologia ou algo que vai resolver todos os problemas da companhia. Então, contribui demais. Fantástico, Cláudio. Pegando um ponto específico da sua fala, né, quando você trouxe a questão você usou a palavra queimar, né? Eu não quero queimar o Agile, etc. Até lembrei, já imaginou se eu vir aqui e falar assim, não, porque o Richard é um cara radical. Muitas pessoas vão entender isso de uma forma pejorativa, né? No meu entendimento, se eu me refiro só a ele, é que o Richard tem uma característica que ele não gosta de atuar nos sintomas. Não é assim que ele trabalha. Ele gosta de atuar na raiz. E uma pessoa como você, Cláudio, que não só estuda, estuda e coloca isso em prática, eu acho que você, de uma forma muito educada e contributiva, simplesmente expõe o seu ponto de vista. Eu acho que isso que muito está nos faltando hoje em dia, né? Ou seja, é o respeito na forma com que a gente eventualmente externa a nossa posição sobre um assunto, seja de qual for, e que as outras pessoas que estão recebendo essa informação também tenham o respeito de como, eventualmente, concordar ou não com aquilo que está sendo dito. Então, eu fico muito feliz em poder estar aqui com vocês e talvez para as pessoas que nos assistem fica também essa lição aprendida que você nos deixa aqui. Importante, né, Fabiano, rapidinho, só para fechar esse tema do Agile, porque eu gosto, inclusive, do assunto. Mas o que nós temos que entender, sob a minha ótica, né, é que não é o gerente de projeto que escolhe a metodologia para o projeto. É o projeto que escolhe. O projeto, ele escolhe a metodologia, a necessidade dele. Né? Por exemplo, algo que ninguém fala em parada de manutenção, mas eu adoro um framework chamado Cynefin, né, que trata sobre complexidade, e a parada ela tem que estar lá naquele quadrantezinho mais próximo do simples possível. Nós sabemos que é super complicado fazer uma parada, né? Mas ela tem que estar ali onde as metodologias trazem preditibilidade. E o mote do Agile não é preditibilidade, aliás, o contrário. É para navegar em situações complexas, de total incerteza. E aí é super útil. E aí eu bato palma e tenho que aplicar. Mas não em parada de manutenção. Parada de manutenção é preditibilidade total. Eu preciso enxergar 5 dias para frente, se possível, 10 dias para frente. É isso, né? Mas eu também sou um apaixonado por agilidade, mas para outras frentes. Maravilha, Cláudio. Obrigado. Meu caro Fábio, cara, me diz aí, então, você acredita que a teoria das restrições pode contribuir na superação dos desafios que você nos trouxe nesse nosso bate-papo? E, além da teoria das restrições, caso ela possa contribuir sincronizada com outras metodologias, ferramentas, tão já utilizadas no mercado e ao longo dos seus 35 anos. Como é que você vê esse ponto específico aí, meu caro Fábio? Fabiano, assim, no meu ponto de vista, a manutenção está passando por uma transformação, vem passando.
de deixar de ser um centro de custo para ser um centro de resultado. Então, ela tem que estar inserida no processo e aproveitar os gaps de supply ou comercial e fazer o que precisa ser feito e sair despercebida, entrar e sair despercebida. Isso é uma coisa que a gente está tentando fazer para mudar esse estigma de manutenção ser centro de custo. Ela tem que virar um centro de resultado, ela tem que fazer parte do resultado. E aí o investimento vai vir a hora que precisar, não vai faltar orçamento para você justificar nada, a hora que você coloca nesse patamar, né? Tem um segredo muito grande, que é a comunicação com as pessoas, né? Isso aí é uma coisa, é uma arte, né? Se você conseguir dominar a comunicação, você vai fazer essa inserção da manutenção e o troço vai fluir naturalmente, né? Tem a transformação da indústria 4.0, que a gente tem que botar inteligência lá, minha central de diagnósticos, você vai conhecer, a gente fez com a engenharia nossa mesmo, nós não compramos nada da NASA. Foi só colocando desafios, né? Pô, esse instrumento está em falha, né? Aí vamos descobrir os modos de falha, né? Quando chove, falha, não sei o quê, joga água lá, então vamos ver o que acontece aqui. Fizemos algoritmos de água, de curto-circuito, do que você pensar, a gente tem algoritmo que a gente mesmo fez, os nossos engenheiros fizeram, e hoje a gente tem toda a planta na mão, em 6 televisões, a gente sabe tudo que está acontecendo, e a gente faz a manutenção certeira. Ó, vai lá, troca aquela placa, que aquilo está queimado ou está em mau contato, vai lá, aperta aqueles cabos, olha, aquele mancal iniciou a vibração dele, vai lá e vamos programar para trocar, antes que você chegue no estado de falha, que aí o custo é 4, 5 vezes mais, né? Então, se a gente fizer essa inteligência, não vai faltar dinheiro. E a outra coisa é que a gente está direcionando o capital para os projetos de melhoria. Então, a gente está colocando bastante sensores, coisas que tragam informação para a gente, que vai minimizar a manutenção. A gente conseguiu até agora reduzir cerca de 40% das horas de trabalho só fazendo essa inteligência, não fazendo preventivo, a gente não faz mais, só faz diagnóstico e faz atuação certeira. Então, isso é uma quebra de paradigma assim, enorme, até das nossas pessoas mesmo. Aí, trazendo a teoria das restrições, né? As coisas têm que ser simples. A gente, quando começou a pensar nisso, tem que trazer um software, não sei de onde, tem que trazer especialista, não sei. Não, nós fizemos com os próprios engenheiros nossos. E hoje todo mundo copiou, a própria GE copiou da gente, fez software igual o nosso, e a gente copiou deles alguma coisa. É assim que hoje a informação é pública. Não tem mais essa reserva de informação. Quer ir lá copiar? Pode ir. A gente tem centenas de algoritmos que a gente fez, né? Então, esse conhecimento e a gente transformar essa informação aí em ação, né? Isso reduz muito o custo e a gente consegue aplicar o capital para conseguir mais informação ainda e fazendo projetos de melhoria de sensores, de equipamentos mais eficientes, aumentando a vida e assim por diante. Os insights da teoria da restrição, eles são... Você vai ver lá no meu quadro, lá na sala de reunião, né? As pessoas são boas, por exemplo. Isso é um troço incrível. Você mesmo é um fã disso aí, né? Se você vai interfacear com as áreas operacionais, de projeto, o que for, se você botar essa barreira que o cara está te sacaneando, você não vai resolver nada, você não toma atitude nenhuma. Então, você tem que ter a humildade de dizer, as pessoas são boas, vão lá, eu vou resolver isso. Uma frasezinha de nada que vocês introduziram lá para a gente está fazendo a diferença. O full kit. Todo mundo na fábrica, até os operadores estão falando em full kit hoje. É uma coisa simples, né? Todo mundo buscava aquilo ali, mas a gente não tinha o full. Ia lá fazer uma hora de trabalho com 70% do kit, né? E acabava atrasando porque não tinha aqueles 30%. Então, hoje, eles não liberam ordem se não tem o full kit. Então, são pequenas transformações que, elas somadas, elas dão um resultado enorme.
E uma palavrinha de nada, né? Então, o foco, a Braskem ela quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, ela tira o foco da gente o tempo inteiro. É uma demanda de área corporativa, de não sei o quê, de treinamento, você não consegue olhar para o seu negócio direito. Então, a gente fica lá escrevendo foco e fala diretor foco e vai influenciando e a gente vai cortando reunião, cortando demanda e vai focando. Então, são pequenas coisas que vocês vão agregando nessa metodologia, que a gente pensa que é tão simples assim, mas é mágico. Ele vai fazendo a transformação, vai mudando as pessoas, vai aproximando as pessoas também. Então, eu acho que é isso. Conceito que a gente tinha de caminho crítico, né? A gente detalhava, vocês não, a corrente crítica, vamos ver o tempo, vamos gerenciar o tempo. E aí você joga o pulmão, bota o foco naquilo que está aqui na restrição, muda um pouco o approach ali, né? E acaba o troço acontecendo. Eu acho que é isso, assim, não teria muito mais a acrescentar, não. São pequenas coisas que fazem a diferença realmente. Ouvir uma pessoa que tem 37 anos na manutenção, falar de indústria 4.0, falar o seguinte, olha, querem vir aqui e copiar o que a gente faz? Não tem problema não, porque também amanhã a gente vai aí e copia o que vocês fazem. Para mim, isso me dá muito orgulho de poder estar ao seu lado, Fábio, ao longo desse ano, né? Praticamente, do ano passado, inclusive, também, 2 anos já. E eu acredito que a sua forma de pensar, ela esteja totalmente em linha, né? Com o 4º pilar do Goldratt, o 4º pilar da teoria das restrições. Nunca afirme eu sei. Toda e qualquer situação pode e deve, né, ser significativamente melhorada. Aí o Matias também me ensinou, né, que uma frase do Goldratt, né, Matias? Não confunda melhoria contínua com estagnar em um patamar mais alto. Então, acho que esse nosso bate-papo aqui, antes de passar a palavra para o Richard, acho que nos leva a esse caminho, espero eu. Pelo menos é o que está no meu coração aqui. Meu caro Massari, vamos lá. Cara, como é que você acredita que a teoria das restrições e as demais metodologias de gestão, numa sincronização, podem contribuir com os desafios que você trouxe no início, tão simples quanto entregar os projetos no prazo e com todo o escopo que foi definido no começo, meu amigo? Enfim, eu vi todos vocês, eu acho que foi fantástica a fala de todos, né? E fica difícil contribuir, né, com algo mais. Mas enfim, eu acho que todos nós viemos de um tempo onde a manutenção era o mal necessário e não a condição necessária. E aí, enfim, eu ouvi bastante também agora que, claro, que gerar valor para o acionista é produzindo e não fazendo manutenção, mas a manutenção como condição necessária traz traz tudo que a operação precisa para retirar o máximo dos seus ativos. Isso, para mim, a teoria das restrições, na verdade, o foco, essas coisas todas, acabam sendo traduzidas, enfim, nesse simples entendimento, né, de como gerar mais valor, falando de manutenção, né, tendo a manutenção como um parceiro do nosso negócio. Então, isso é muito legal. Então, quando a gente fala de escopos, a gente está falando de completar o escopo fazendo com que as campanhas sejam mais longas, né? O que estraga, na verdade, programação de produção é falta de confiabilidade, ou seja, não adianta você tirar o seu carro da concessionária, né? Numa manutenção preventiva de, sei lá, de 5 minutos e ali na esquina você já apresentar um problema, né? Então, enfim, não é a disponibilidade, não é a utilização, mas sim também a confiabilidade, né, que ajuda a gerar mais valor para a companhia. Então, tendo a manutenção como uma área estratégica, né, eu acho que isso tudo
acaba sendo parte desse entendimento do que é foco. Então, sempre a gente traz isso à tona enfim, e para mim a teoria das restrições ela me ajudou a entender melhor o que é foco, né? Não é o foco da sua área, não é o foco da minha área, é o foco da companhia como um todo, um negócio como um todo, né? Então, esse acho que é o principal valor, né, que a teoria das restrições, e eu já, desde estagiário, né, eu acho que foi o meu primeiro contato com qualquer metodologia ou abordagem, foi quando eu era estagiário ainda, né? Eu conheci o Goldratt, né, lá em 1989, lá na Garrett. Foi uma das primeiras, junto com a Singer, a usar aí os princípios da meta. Então, eu acho que esse é o principal, né? E todas as outras coisas que vocês comentaram são muito legais, porque elas acabam reforçando. Lá na Aura, todo mundo acha que a frase a soma dos ótimos locais não é necessariamente ótimo global, eles acham que é minha, porque eles dizem assim, bom, como o Richard diz, né, eu acabei me apropriando né, da autoria dessa frase e tantas outras, né, que a gente fala e que incrivelmente tem um eco muito forte, né, nas pessoas. O simples é o que mais ecoa, no meu ponto de vista. E a teoria das restrições, para mim, é essa simplicidade, né, de pensar e de trazer valor com um pensamento muito simples, né? Então, e é incrível, né, que enfim, de tudo aquilo que é mais recente que eu tenho lido e escutado, né, estou fazendo um MBA muito legal na Stanford, né, e lá com os maiores pensadores e tal, enfim, do Vale do Silício e tal, a gente ouve casos de Google, Microsoft, e é muito interessante, né, mas a gente sempre acaba esbarrando muitas vezes, né, na falta de simplicidade. Então, a gente se perde muito quando vai explicar um negócio, quando vai explicar uma tomada de decisão, e isso me incomoda um pouco. Mas, ao mesmo tempo, isso acaba, enfim, todas as outras abordagens, elas acabam se complementando. Mas eu ainda enxergo que enfim, para mim, principalmente, os pilares são esses que eu venho, desde estagiário, aí, defendendo. Então, para mim, digamos, é aquela coisa que unta a forma, né? Então, para um bolo, para qualquer coisa que você faz, a primeira coisa que você faz é untar a sua forma. Isso, para mim, é a teoria das restrições, né? Dali para frente, se você tiver a forma bem untada, né, isso é meio caminho para qualquer bolo ficar bom. Eu vou tomar a liberdade de discordar veementemente de um ponto que você falou. Você diz que as pessoas elas acabam entendendo que a frase a soma dos ótimos locais não necessariamente é a soma dos ótimos locais não necessariamente nos levar ao ótimo global, porque você se apropriou dessa frase. Eu discordo veementemente e respeitosamente de você. Eu acredito que, como você vive essa frase, as pessoas acabam não imputando a você entre aspas, o proprietário dela, mas é porque você vive, né, isso. Então, isso vai muito ao encontro daquilo que eu tive um baita prazer de estar com você ao longo de muitos anos, quando você passa a genuinamente viver a filosofia da teoria das restrições, aí não tem como não citar novamente o Mário, né, Cláudio? Matias e Fábio. Realmente, tudo aquilo que eu faço está baseado na teoria das restrições, mas talvez nem tudo aquilo que o Richard faz é teoria das restrições. Então, acho que isso que é o bonito da coisa. Matias, com aquela sua capacidade, aquele seu poder de síntese que lhe é peculiar, a pergunta é, você acredita que a teoria das restrições e outras filosofias de gestão e ferramentas de gestão podem contribuir na superação dos desafios que você trouxe lá no início, que é a sincronização da cultura, habilidades, conhecimentos de tão diferentes
em uma parada de manutenção, Matias? Você não acreditar, você não estava aqui, né? Com certeza, não, com certeza. O que colocar depois de 3 pessoas que falaram coisas excepcionais, né? O pouco que eu tenho a contribuir além disso, eu diria que o que a TOC enxerga, né? Além da parte técnica, além da parte da lógica, tudo que vocês comentaram, que é um dos diferenciais, né? Mas é o entendimento de que por trás de tudo isso está pessoas. E os 3 comentaram isso, né? Em diferentes momentos que eu percebi isso, que no final, somos pessoas, né? Pessoas que têm conflitos entre entidades, conflitos entre pessoas, entre empresas, com interesses diferentes, pontos de vista diferentes, né? Às vezes desejos, eu quero, o Cláudio falou, eu quero fazer tal metodologia, né? O outro quer outra coisa, e o projeto é outra necessidade, né? Então, no fundo, o que eu vejo que a TOC tem mais para contribuir é exatamente isso. Pessoal, tem pessoas na base, como é que a gente alinha esse propósito, né, que o Richard tinha até comentado no começo, como é que a gente entende o que é o principal objetivo, como é que é o ótimo global disso, o que vai levar de contribuição cada esforço que cada um tem a esse objetivo global, né, entendimento dessa relação das pessoas, eu acho que você tem mais para aplicar, né, para gerar ganho, assim. Então, é o pouco que eu posso contribuir depois de tantos que os outros 3 falaram, né? Tão bom assim que eu vi exatamente isso, né? Tantas áreas diferentes, backgrounds diferentes e todo mundo entende, olha, não é que... Acho que eu adorei a fala do Richard, né? A TOC é quando você faz a forma ali do bolo, você está começando, né? Você está alinhando todo esse propósito das equipes e tudo mais, e depois todo mundo vem com seu conhecimento, seja de metodologia, seja de experiência de vida realmente, ou capacidade técnica, para realmente fazer isso de uma vez só e dar o melhor resultado, né? Eu agradeço a sua contribuição com esse desafio aí de falar logo após esses 3 senhores. Bom, quando o papo é bom, ele passa rápido. Então, nós já estamos nos últimos 5 minutos. Olha lá o Richard olhando no relógio. 5 minutos. Se nós 5 aqui não tivermos a competência de concluir dentro do prazo esse nosso bate-papo, alguma coisa está errada. Então, vamos lá. Meu caro Cláudio, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade de compartilhar aqui o seu conhecimento nesse breve, mas para mim rico espaço que vocês aqui estão me proporcionando. Então, se você puder, por favor, trazer as suas considerações, e para quem tem filho com mais de 15 anos vai me entender. Por falta de tchau, adeus, está na hora de dizer tchau. Então, se você puder, como diria o Teletubbies, né, Richard? Então, me ajuda aí, Cláudio, por favor. Não, eu agradeço de novo, né, a oportunidade. Para mim foram aí 1 hora e pouca de muito aprendizado, porque todos têm muita experiência, muito com o que contribuir, né? Se a gente entra numa mesa dessa sem outro objetivo que não aprender ou construir, né, um aprendizado, então você perde muito, né? O que eu entrego aqui é muito mais no sentido de construir algo com todas esses conhecimentos, né, que trazem, do que uma entrega pura, né, uma entrega simples. Então, nesse sentido, eu gosto de evocar sempre aquela coisa da sinergia, né, que a gente conversou outro dia, né, Fabiano? 1 mais 1 não pode ser 2, né? 1 mais 1 é alguma outra coisa, né? Porque um conhecimento com outro conhecimento se torna algo completamente diferente do que a gente entrou na discussão inicialmente. Então, só tenho a agradecer por esse momento, pessoal. Prazerzão conhecer aí o Richard, o Fábio e o Matheus, que eu ainda não tinha conhecido nem virtualmente, né, Matheus? Só trocado algumas mensagens. E agradeço mesmo, e fica aí um grande abraço para todos vocês, e me coloco sempre à disposição para poder continuar as discussões, aprender e construir. Obrigado, Cláudio. Fábio, e aí, meu caro? Quais são, não as suas últimas palavras, vai ficar muito mórbido isso aqui, né? Quais são as suas palavras de até breve aí, por favor? Bom, então, primeiro eu queria agradecer aí todo esse aprendizado de hoje aí, os colegas que eu não conhecia, mas com você e com o Matias também. A gente falando do mesmo assunto, mas pontos de vista diferentes, né? Reforçando
o que a gente acredita que a gente está no mesmo caminho, no caminho certo, né? Então, só em observar a fala de cada um e te ver, pô, estou certo, é por aqui mesmo, né? Então, isso aí só vai reforçando, né, a nossa tese que é por aqui mesmo. Então, aprendi bastante hoje. Queria colocar também que as empresas, elas têm que ir para um caminho que chama empresa humanizada, né? São alguns requisitos que ela tem que seguir, senão ela não se sustenta mais, né? Então, a inclusão social, ela tem que deixar legado aonde ela atua, os salários não podem ter tanta defasagem, tem uma dúzia de requisitos, você entrar no Google lá, olhar empresas humanizadas, e está todo mundo querendo buscar esse modelo aí, né? Porque senão não se sustenta mais, né? Não é só maximizar o lucro, é todo o envoltório que ela impacta onde ela está atuando, né? Então, isso aí está mudando muito. Se as empresas não buscarem isso, e se a gente não colocar isso na nossa meta, né, na nossa visão, a gente também vai ficar fora. Então, eu acho que é por aí. Então, agradeço aí muito. Foi um prazer aí conhecer o Cláudio aí, o Richard, e espero que tenham outras dessas aí, né? Obrigado aí. Maravilha. Sou eu quem agradeço. Sou eu que agradeço pela sua presença mais uma vez, meu amigo Fábio. E aí, Massari? Tá na hora de dizer tchau, meu amigo. Puxa, foi muito legal esse bate-papo. Eu, de fato, estou um pouco afastado já há algum tempo da área de manutenção e de projetos de parada, né? Então, a pouca experiência que eu tenho é de alguns anos atrás. Então, eu pude escutar dois grandes aí, junto com o Matias, especialistas aí nessa área, e fico imaginando se a gente pode fazer algum contato. Eu gostaria muito de convidá-los, talvez, a visitar uma das nossas operações. A gente está planejando um encontro das manutenções aí de todo mundo, né, de todas as áreas do mundo, talvez bater um papo. E as nossas indústrias são muito parecidas de operação intensiva aí. Isso é muito legal. Então, tem tanta coisa aí nova para escutar, e diante de toda essa tecnologia também de automação, a gente está trazendo, né, o BI para dentro, construindo, né, um conhecimento, automação, enfim, eu fiquei muito impressionado e ao mesmo tempo muito agradecido, né, de ter sido impactado aí por vocês. Mais uma vez, a Godrej reforça, do meu ponto de vista, essa convergência, né, de pensamentos em torno de um pensamento mais simples, né, e prazer em estar com todos vocês. Muito legal. Parabéns, Fabiano, pela iniciativa. E obrigado pelo convite. Eu que agradeço mais uma vez. E o bacana, né, pessoal, é de que nós não combinamos absolutamente nada que não deveria ser dito e tampouco aquilo que deveria ser dito. E eu creio que o Richard, quando faz esse convite ao Fábio e ao Cláudio, eu acredito que eu simplesmente chego num ponto que eu falo, cara, daqui vai ser difícil ir daqui para cima, porque é um propósito, né, da gente poder justamente juntar pessoas. Eu acho que esse é uma coisa que, pessoalmente, não é nem profissionalmente, pessoalmente, isso para mim tem muito valor. Meu caro Matias, e aí? A palavra é de Vossa Senhoria. Você sabe que na lista de preparação de perguntas que você tinha mandado para a gente mais ou menos criar a trilha, né, que você tinha comentado, a ideia do conselho eu tinha escrito assim, não confundir HH com velocidade de execução. Mas depois dessa conversa eu tive que realmente mudar ela, porque foi muito proveitoso esse bate-papo, né? Com certeza é uma troca de experiência muito, muito rica. E eu diria que realmente a gente, num ambiente desse, né, com tantas pessoas chegando de cara, né? E imagina, 6.000 pessoas, como o Fábio disse, né? É uma loucura, né?
a gente não pode confundir, então, HH com o valor que as pessoas podem entregar, né? Eu acho que essa é a mudança que eu colocaria para tentar verbalizar melhor, que é realmente todo mundo entra para poder contribuir e capacitar as pessoas, trazer elas com esse entendimento, com esse benefício. Eu acho que é realmente o grande desafio e o grande feito que todo mundo procura entregar, né? Para ter parada de sucesso, seja com o âmbito de segurança, com o escopo, com o valor financeiro entregue no final, enfim, com tudo isso combinado, né? Tenho muito a agradecer ao tempo de vocês e essa troca de experiência, né? Que não é simples a gente se expor e abrir, e realmente abrir genuinamente as dores do ambiente e estar disposto a querer melhorar, né? A gente sabe que o mercado às vezes procura muita certeza, né, daquilo tem que ser assim, tem que ser assado, e na verdade é um processo de contínuo aprendizado. Tenta de um jeito, aqui não funciona assim, tenta de outro jeito, vamos tentar melhorar. E essa troca aqui foi muito rica para isso, né? Agradeço enormemente o tempo de vocês e a oportunidade de estar junto. Fantástico, senhores. Agendamos 1h30 para esse nosso bate-papo. Se passou 1h25, então nosso pulmão está no vermelho, mas vamos concluir o nosso bate-papo antes do prazo previsto. Para vocês terem uma ideia, eu anotei 11 frases aqui de vocês. E essas frases me dão insights, porque eu fico pensando nelas durante um tempão. Eu vou publicar todas elas da mesma forma do que eu sempre faço, né? Eu faço a arte, passo para o autor me dá o ok para você me processar, né? Só faltava isso. Aí eu posto. Então, eu respeito todas as frases, mas eu gostaria de terminar aqui da minha parte com essa aqui. O simples é o que mais ecoa. Eu não sei se mais é uma frase que foi roubada do livro. O Richard roubou de alguém, mas de qualquer forma, essa frase ela realmente tocou aqui no meu coração. Então, meus caros, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês. E para você que está aí assistindo esse nosso bate-papo pelo nosso canal do YouTube, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal para que você não perca nenhuma das nossas novidades. Se você estiver aqui no LinkedIn, deixe também aqui seus comentários. Agora, se você ainda não faz parte da Golden Circle, eu não acredito. Baixe o nosso aplicativo gratuitamente através das plataformas Android e iOS para que você tenha acesso a inúmeros materiais, casos de sucesso, entrevistas e muito mais relacionado à teoria das restrições. Foco, disciplina e harmonia. Até o próximo vídeo.